Olá, gente, eu sou Cristiane. Nós estamos mais uma vez aqui com a nossa aula, da nossa EBD de Sala de Novos Convertidos, nossa EBD online, E olha, gente, hoje nós estamos aí estudando a vida de Jesus, nós estamos trabalhando nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Nós temos alguns textos aí em João também, apesar de não entrar nos sinóticos, mas temos alguns textos no Evangelho de João também, tá? Durante esse tempo, nossa aula sobre Jesus e conhecendo a vida de Jesus está dividida em 8 partes, tá? Então nós vamos ver os 30 anos preparatórios da vida de Jesus, que foi a nossa aula passada, tá? Hoje a gente vai ficar com o ministério de Jesus, que é o início do seu ministério. Ministério de Jesus na Galiléia, época das retiradas, o ministério de Jesus na Judéia, o ministério de Jesus na Pérea, a última semana de Jesus aqui na Terra e sua morte e ressurreição. Bom, esse é o nosso curso, tá? E a gente vai pensar um pouquinho, eu queria que vocês atentassem um pouco para esse mapa, porque Jesus esteve na Judéia, depois Jesus vai para Galiléia, Jesus vai para Decápolis, Jesus passa um tempo na Pérea, então em Betsaida. Então a gente vai também vendo essa questão geográfica, todo esse movimento geográfico aí de Jesus, tá? É importante para você como novo convertido, é muito importante a gente começar a dar uma olhada nesses mapas também, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar sobre o início do ministério de Jesus. A nossa aula de hoje, fique atento que Jesus nos abençoe, tá? A gente vai pensar sobre o batismo de Jesus, sobre a tentação, o testemunho de João Batista, os primeiros discípulos de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. O João também fala sobre o primeiro sinal, que é a transformação de água em vinho, a purificação do templo, o encontro de Jesus com Nicodemos e a mulher samaritana, agora Jesus de volta à Galiléia e a cura do filho do oficial. Bom, é tudo isso que a gente vai ver hoje, tudo isso aconteceu no início do ministério de Jesus. Vamos lá? Primeiro a gente vai pensar um pouco sobre o batismo, está lá em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Aula passada eu deixei vocês pensando um pouquinho em Jesus lá em Nazaré, vocês lembram? Jesus está em Nazaré e agora Jesus sai de Nazaré da Galiléia e vem para o Rio Jordão, vem para a Judéia, ele vem para o sul, tá? Dá uma olhadinha no nosso mapa. E ali ele é batizado por João Batista. É muito interessante a gente começar pensando no batismo, porque foi no batismo que se deu início ao ministério de Jesus. João Batista, Deus havia falado com João Batista assim: olha, João, aquele homem que você viu descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer nele, esse é o Filho de Deus. Então João Batista vinha batizando pessoas e todas elas eram batizadas porque estavam arrependidas dos seus pecados. A gente vai pensar que Jesus não pecou, ele não precisava ser batizado, mas ele precisava ser batizado por um motivo, para que João testemunhasse de Jesus e soubesse que o Filho de Deus chegou. Então, quando Jesus está sendo batizado, uma coisa interessante acontece ali, a presença da Trindade. Então, o texto nos diz que um anjo, ou que o Espírito, um anjo não, mas o Espírito desce do céu em forma de pomba e repousa sobre o ombro de Jesus. E diz que o céu se abre, uma voz audível do próprio Deus diz assim: olha, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Queridos, Jesus não poderia iniciar o ministério dele se não fosse com o Espírito Santo para o conduzir e o próprio Deus o fortalecendo para o grande ministério que Jesus teria, tá ok? Então aí nós temos o batismo de Jesus. É bem interessante que logo após o batismo Jesus ele é conduzido, impelido realmente ao deserto pelo Espírito. O Espírito conduz Jesus até o deserto. É interessante que Jesus vai ser tentado ali pelo diabo. Jesus fica 40 dias e 40 noites sem comer, e aí então Jesus sente fome e o diabo agora diz: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e pode matar a sua fome. E aí Jesus vai falar para ele: olha, nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo ainda não está satisfeito e leva Jesus a um lugar alto e diz: olha, você pode se lançar daqui, pois as escrituras dizem que se você se lançar, os anjos lhe pegarão e nem mal lhe acontecerá. E Jesus também retribui a ele com a própria palavra, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo ainda fica aí, Jesus já venceu as 2 tentações, então o diabo agora leva Jesus ao monte alto, ele começa a mostrar todos os reinos do mundo, toda a sua glória, toda a sua beleza, diz: olha, tudo isso será seu se prostrar aos meus pés me adorares. E aí Jesus fala: olha, sai para lá, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Olha, gente, Jesus foi tentado, Ele não precisava ser tentado, porque a Deus ninguém tenta, mas Jesus foi tentado para mostrar e venceu cada tentação. Ele foi tentado no deserto, num momento muito difícil ali, e venceu todas elas, para dizer que eu e você também seremos tentados, mas nós podemos vencer também a tentação, porque dentro de nós agora habita também o Espírito Santo de Deus. Logo após a tentação, agora a gente vai ver um momento interessante, que é o momento do testemunho de João Batista, tá? Então, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que legal, gente. João está agora dando testemunho que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todas as pessoas, ao ouvirem o testemunho de João, começam a olhar para Jesus de uma forma diferente. João Batista, agora o profeta que batizou tantas pessoas, está dizendo para todos eles ali que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo após esse momento que João Batista está aí agora falando sobre Jesus, testemunhando que ele é o Cordeiro de Deus. João tinha muitos discípulos, porque todos os profetas naquela época e todos os mestres, eles tinham discípulos, pessoas que queriam segui-lo e saber como de fato era ser um profeta, tá? E os discípulos de João, 2 dos discípulos de João, ao ouvirem João falar sobre sobre Jesus, porque João fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 desses discípulos agora começam a seguir Jesus. É bem legal, você vai poder ler em casa esse texto. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguem Jesus, e Jesus está ali, e eles começam a andar com Jesus e passam o restante do dia ali com Jesus, tá? E é interessante porque João nos informa o nome de um desses discípulos, que era o André. Lembra do André? Irmão do Simão Pedro. E provavelmente o outro era João, o irmão do Tiago. Então a gente vai ter esses primeiros discípulos que eram discípulos de João e agora são discípulos de Jesus. E agora a gente vai ver Jesus chamando também Filipe, tá? E Filipe apresentando Jesus a Natanael, seu amigo, e Natanael estava ali meio desacreditado, se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Então Filipe diz: olha, eu não vou falar nada para você, venha e você mesmo verá com seus olhos. E aí agora naquele momento o Natanael tem um encontro com Jesus, e depois que Jesus fala algumas coisas sobre ele, o texto vai lá, você pode ler e comprovar isso. Agora ele começa a acreditar de fato que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos aí os primeiros discípulos de Jesus, tá? Provavelmente João, que apresenta Tiago também a Jesus. Então nós temos João, nós temos o André, nós temos agora o Simão Pedro, nós temos o Filipe, temos o Natanael, tá? E provavelmente Tiago também, irmão de João. Então, esses são os primeiros discípulos escolhidos agora para começar uma grande jornada com Jesus. Como é bom ser discípulo de Jesus, viu, gente? Que privilégio esses homens tiveram. Eu queria estar nessa época, tá? Mas sou feliz hoje porque mesmo não ter vivido esse momento com Jesus, o nosso Jesus terreno, nós temos a oportunidade de viver com Ele agora, e Ele está conosco agora. Que coisa boa, não é? Bom, gente, depois que Jesus tem agora os seus primeiros discípulos, o que vai acontecer aí? Agora a gente vai ver o primeiro milagre de Jesus, né? João vai falar sobre o primeiro sinal de Jesus,
muitas pessoas só iam acreditar em Jesus através dos milagres, tá? Então esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Maria é convidada para um casamento em Caná da Galileia. Jesus também e seus discípulos são convidados e eles estão ali naquela festa. E aí algo horrível acontece ali, gente. O vinho acaba. E numa festa de casamento, naquela época, acabar o vinho, gente, era muito vergonhoso para a família, sabe? Era uma desonra para a família. E Maria fica assim, tão desconfortável com aquela situação, que Maria chama Jesus e diz: olha, meu filho, o vinho acabou. E Jesus vai dizer: olha, mulher, o que é que eu tenho com isso? Ainda não chegou minha hora. E Maria, ela fala para os empregados: olha, faça tudo que ele vos disser. Então Jesus diz: olha, tá, chegou minha hora, vamos lá, vamos conversar. E Jesus faz esse milagre, ele transforma a água em vinho. Quando o mestre de cerimônia daquela festa experimenta aquele vinho, ele chama o noivo e ele fica assim, olha, ele diz: como é que isso acontece? Geralmente em toda festa que eu vou, as pessoas servem o melhor vinho no início da festa, e depois no finalzinho da festa, aí ele já vai colocando um vinho ruimzinho, não tem muita qualidade, mas você guardou o melhor vinho para o final da festa. Que coisa legal, é isso que acontece com Jesus. Jesus guarda sempre, está sempre preparando o melhor para nós. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus, tá bom, gente? A gente vai pensar um pouquinho, depois que Jesus faz esse milagre, Jesus volta para Jerusalém. A gente vai pensar, olhando para aquele mapa, Jesus está fazendo esse milagre em Caná da Galileia, tá? E agora vai ter uma festa, a festa dos judeus, que era a festa da Páscoa. Todo judeu de todos os lugares iam a Jerusalém, né? A cidade santa, a cidade onde todo mundo se reunia ali para adorar o seu Deus. E quando chegaram no templo, deixou Jesus muito desconfortável, porque o Salmo 69, acho que o verso 9 diz que o zelo, né, pela casa do Senhor consome. E isso deixa Jesus desconfortável, porque, gente, tem muita gente fazendo da casa de Deus um comércio, vendendo os animais a um preço muito alto, sabe? E ali Jesus fica tão desconfortável que ele faz um chicote de corda e ele começa a desmontar todas aquelas barracas, a derrubar tudo, com muita autoridade, uma autoridade divina. Nenhum homem poderia fazer o que Jesus fez, apenas um Deus terreno poderia fazer. E as pessoas perguntam para ele: com que autoridade você está fazendo isso? Esse é o nosso outro sinal da autoridade de Jesus, né? Que é a purificação do templo bem no início do seu ministério, tá ok? Depois disso, a gente vai ver que enquanto Jesus estava purificando o templo, muitos líderes religiosos estavam observando ele. Dentre eles, um homem, né, um fariseu, tá, chamado Nicodemos. E à noite, Nicodemos vai lá até Jesus e ele tem um encontro com Jesus. E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nicodemos chega com muita pompa, porque ele é o mestre da lei, né, ele é um fariseu. E Jesus diz: olha, Nicodemos, nada do que você me apresenta vai trazer para mim ou vai me orgulhar de você. É necessário que você nasça de novo. Nicodemos fica ali descontente com o que Jesus fala, e Jesus vai falar, continua se apresentando para Nicodemos e vai falar para Nicodemos que o Deus amou o mundo, Nicodemos, de uma forma tão especial, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Gente, foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Ele continua se revelando ali para Nicodemos. Após esse encontro com Nicodemos, Jesus teve um encontro também com a mulher samaritana. Então a gente vai pensar assim, dando uma olhada ali no nosso mapa, Jesus sai de Jerusalém, sai do templo, ele vai estar retornando agora para Galileia. Ele passa por Samaria, e ali em Samaria ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. A Bíblia não nos diz o nome dela, mas diz que Jesus tem um diálogo com ela. Jesus quebra alguns paradigmas ali, porque na época um judeu não podia falar com um samaritano.
E então Jesus não era simplesmente um judeu, ele agora era um rabi, um mestre. Como que um mestre falando com uma mulher? Outro paradigma aí, uma mulher não falaria com um mestre. E aí então Jesus quebra todos esses paradigmas para mostrar para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus continua o diálogo com ela até chegar num ponto que aquela mulher de fato acredita em tudo que Jesus tem dito para ela e diz: porventura você é um profeta. E aquela mulher deixa ali a sua água, ela tinha ido ali no poço para pegar água, e ela deixa e vai falar para toda a cidade: olha, vem aqui, vem o homem que eu conheci agora, porventura não é um profeta, pois ele falou tudo sobre a minha vida. E as pessoas ficam ali para ouvir Jesus. É muito legal essa história, porque Jesus fica 2 dias ali em Samaria e muitos samaritanos acreditam em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, depois desse momento aí, Jesus ele está voltando para Galileia, tá? Na Galileia, Jesus sabia que nenhum profeta seria bem-vindo em sua própria terra, nenhum profeta é reconhecido em sua própria terra, mas Jesus está voltando para Galileia. E é interessante porque quando Jesus vai para Galileia, as pessoas já tinham visto Jesus purificar o templo, as pessoas já sabiam que Jesus tinha transformado a água em vinho. Então, o Jesus que saiu da Galileia, sabe? Aquele Jesus que saiu da Galileia para ir até o Rio Jordão, não é o mesmo que está voltando. Agora é um Jesus que iniciou já seu ministério, que começou já fazendo milagres. Então, as pessoas já começam a olhar Jesus não simplesmente como o filho de José e Maria, o filho de um carpinteiro, mas será que ele de fato é o filho de Deus? Então já começa a pensar em Jesus sobre outra perspectiva, tá? Aí a gente vai encerrar nossa aula de hoje com Jesus curando o filho de um oficial. É o segundo milagre de Jesus, é muito interessante. Jesus ele está ali chegando a Caná da Galileia, tá na região da Galileia, e um oficial que era de Cafarnaum, uma cidade próxima, ele vai ao encontro de Jesus e ele, desesperado, convida Jesus a ir até sua casa para curar o seu filho, porque está a morrer já. E aí Jesus disse: olha, se eu não fizer milagres, eles não acreditarão. Olha, vai para casa, o seu filho não vai morrer. O oficial apenas crê no que Jesus falou e volta, retorna para sua casa, e ao chegar ali, os seus empregados chegam ao encontro dele e dizem: olha, o seu filho vive, ele está bem. Ele diz: a que horas que isso aconteceu? Então, isso aconteceu ontem, por volta de 1h. E ele diz: foi exatamente esse horário que eu estive com Jesus e que ele falou que meu filho não morreria. Gente, esse milagre que Jesus fez ao filho desse oficial levou toda a família desse oficial a crer em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, a nossa aula hoje encerra aqui, tá? O início do ministério de Jesus, pensando um pouquinho lá na Judéia, depois vindo para Galileia, vendo tudo que Jesus fez. Encerra a nossa aula aqui, mas na próxima aula, tá? A gente vai estar juntos aí com o ministério de Jesus na Galileia, tá? Então fica comigo, não percam, será muito legal. E eu quero deixar para vocês aí o nosso roteiro aí com os nossas referências bíblicas, para que você possa ler a sua leitura semanal aí, você possa ler todos os dias, poder acompanhar conosco nossa aula, tá ok? Bom, gente, esse é a nossa aula, tá? Encerrando hoje o início do ministério de Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente e até a próxima com o ministério de Jesus na Galileia. Um forte abraço, que Deus abençoe.